Forte abraço a todos os nossos internautas que nos acompanham pelas redes sociais da equipe Positiva. A gente está aqui para mais um plantão de notícias, uma ocorrência envolvendo o estupro de uma jovem de 19 anos. Ela foi estuprada pelo seu patrão, um pedreiro de 48 anos. Essa menina de 19 anos, essa vítima, é a babá das crianças dele, principalmente de uma menina de apenas 3 anos de idade. A história começou que ontem de manhã essa menina chegou para trabalhar, chegou em casa, na casa dos seus patrões, do casal, eles ainda estavam dormindo e tranquilamente ela iniciou as suas atividades naquele dia para trabalhar. Só que esse pedreiro saiu para trabalhar, levou a sua esposa ao serviço, mas ele voltou para casa. Passado um determinado momento, já no horário do almoço, ela levou as outras crianças para a escola e levou essa menina de 3 anos para a casa da sua madrinha. E ele então a ofereceu uma carona dizendo que ela poderia ir embora. Ela aceitou a carona, imaginando que estava indo de volta para casa. No meio do caminho, ele disse que iria passar em um local onde ele pegaria uns materiais de construção, propriamente uma brita, para reformar o muro da sua casa. Só que ele passou num posto de combustíveis que fica na rua Barão da Boa Esperança e acabou se dirigindo para a zona rural, na direção do distrito do Pontalete. E aí ele entrou e chegou em uma propriedade onde havia um caseiro. Esse caseiro acabou deixando os dois juntos. Ele ofereceu bebida a ela inicialmente se recusou, depois aceitou beber. Ela disse inicialmente que era fraca para bebida, mas depois acabou aceitando com a promessa de que ele iria aumentar o seu salário. E aí é que começou tudo. Essa moça tomou cerca de 2 latas de cerveja, segundo ela, e aí ele a jogou em cima de uma mesa onde eles estavam bebendo e teria praticado o ato sexual com ela sem o seu consentimento. Só que a história não termina aí. Ela tentou se desvencilhar a todo momento, mas não conseguiu. Em um determinado momento, ela acertou um chute nesse rapaz, quando ela correu próximo de uma lagoa que existe nessa propriedade, e foi aí então que ela saiu correndo, voltou para a casa onde estava esse idoso, que é um caseiro lá dessa propriedade, e foi aí então que ele a trouxe para a cidade. Para a surpresa dela, ela chegou, contou para sua irmã, essa irmã dela então contou para toda a família então procurou a base de segurança comunitária, ela com a mãe, e foi aí então que elas foram levadas para o pronto atendimento municipal. Gente, foi aí que ela teve uma outra surpresa. Ao chegar no pronto atendimento municipal, o rapaz autor desse estupro estava lá também para ser atendido. Esse rapaz recebeu voz de prisão, não disse absolutamente nada e ele acabou sendo preso e conduzido para a delegacia da cidade de Varginha. Quem tem mais detalhes em relação a esta ocorrência é a sargenta Isa Paula. As informações em nome de J. Cefer, o melhor ferro e aço para a sua obra. Na rua Boa Esperança 214 com o telefone WhatsApp 99814-0221. Vamos acompanhar atentamente a fala da sargenta Isa Paula, que tem mais detalhes em relação a esta ocorrência de estupro, registrada ontem à noite aqui na cidade de Três Pontas. Sargento. A Polícia Militar de Três Pontas foi acionada na data de ontem a comparecer na base comunitária móvel, que fica no centro da cidade, onde ali estaria uma vítima de estupro. No local, a Polícia Militar, em contato com essa babá de 19 anos, informou que chegou no seu local de trabalho e os patrões estavam ali se preparando para ir trabalhar e deixar com ela as 3 crianças, que ela, no local, despediu-se dos patrões, arrumou as crianças, arrumou o almoço e preparou-as para estarem prontas para ir para a escola. O pai deslocou para o trabalho, mas, de repente, retornou para casa. Chegando na casa, ele ofereceu a babá, que levaria as crianças na escola, e já a deixaria na sua residência. Ela aceitou a carona e seguiu com ele. Deixaram as crianças nos locais devidos, escolas, na casa de parentes, e seguiram então, assim pensando ela, que seguiria o caminho de casa.
Porém, o autor a levou num caminho meio que desconhecido. Seguiram rumo ao Pontalete, onde ele afirmou que passaria em um determinado lugar para comprar umas britas. Chegando na via vicinal, o autor adentrou um local onde avistaram uma casa. Ali havia um caseiro. Ele deixou-os ali e o autor afirmou à vítima que ela poderia chegar-se e tomar bebidas alcoólicas. A vítima então alegou que não bebia e não aceitava a oferta ali do autor. Ele insistiu e ainda disse que se ela bebesse aumentaria seu salário e que ficasse ali com ele. Ela tomou então 2 latas de cerveja aproximadamente e após isso o autor passou a agredi-la, jogando-a sobre uma mesa e praticando ali com ela violência sexual. A vítima então começou ali numa luta corporal para fugir, se esquivar-se do autor e então conseguiu em determinado momento fugir, correndo para um determinado local ali naquela zona rural e o autor a perseguindo descontroladamente, onde ela caiu ali numa beirada d'água e eles começaram novamente em luta corporal, tendo a vítima então dado um chute no autor, ele vindo a cair, e neste momento o autor conseguiu segurá-la, porém, mais uma vez ela conseguiu fugir, mais uma vez esquivou-se do autor, conseguindo aproximar-se do caseiro, e o caseiro, vendo que a vítima estava sangrando, tomou-a e levou para o seu carro, dizendo que a levaria então imediatamente para a cidade. Chegando na cidade, ele pediu à vítima que não contasse aquilo a ninguém, mas a vítima chegou muito nervosa na sua casa, contando a todos os seus familiares o absurdo que tinha ocorrido. Seus familiares revoltados seguiram com a vítima até o pronto atendimento. Chegando no local, para a surpresa da vítima, o autor estava ali sendo atendido. E então, quando a vítima avistou ali o autor do seu crime, ela ficou extremamente nervosa e já avisou a equipe de policiais militares que o autor estaria ali, o autor do crime de violência sexual. A equipe de policiais militares rapidamente se aproximou do autor e lhe deu voz de prisão. O autor afirmou que não falaria somente na presença de um advogado. Foi conduzido então para a delegacia de plantão de Varginha e a vítima também encaminhada para Varginha. O autor foi colocado na presença e à disposição da autoridade de polícia judiciária. E nós conversamos também com um advogado de defesa do acusado. Ele não deu muitos detalhes, mas diz que o seu cliente se diz inocente. Nós fomos procurados por familiares do acusado, atualmente recolhido no presídio de Varginha, por conta de uma prisão em flagrante de um suposto crime sexual, do qual ele está sendo acusado e foi apontado como autor. A gente deixa de citar o nome, não somente para preservar ele, mas também a vítima, e até porque a própria legislação impõe essa necessidade de sigilo quanto aos dados do processo. Mas, de qualquer forma, ele nega peremptoriamente a acusação recebida e vê essa prisão como injusta e totalmente desnecessária. A defesa técnica, no momento, fica até impossibilitada de dar maiores detalhes sobre o fato, até porque a investigação ainda está em curso, ainda está em andamento, e nem mesmo o auto de corpo de delito, o exame clínico realizado na vítima foi juntado ao processo. Daí porque a gente necessita aguardar a conclusão das investigações para que a gente possa se posicionar. Tá aí, portanto, a posição do advogado de defesa do suspeito. Vamos continuar acompanhando o desenrolar desse caso, desenrolar das investigações. As informações em nome de JC Ferro, o melhor ferro e aço para a sua obra, na Rua Boa Esperança 214, com o telefone e o WhatsApp 998140221. Pensou em fazer a sua reforma, reformar a sua casa, fazer a construção da sua casa ou de qualquer outra construção? A gente indica para você, JC Ferro. Equipe Positiva, referência em jornalismo.